Ok. Em gravata torta. Bom, muito boa, sim, boa tarde, acho que já não é, estamos na fase de transição. Muito bom dia, agradeço a vossa disponibilidade para participar aqui na audição dos peticionários da petição por um areeiro seguro. Em primeiro lugar, naturalmente, fruto também das circunstâncias e da gestão da pandemia, estamos a fazer a petição, ou melhor, a audição dos peticionários, bastante mais tarde do que normalmente aconteceria se não estivéssemos com os condicionantes que temos neste contexto. Portanto, agradecemos muito a vossa paciência e a disponibilidade que mantiveram para estar em contacto connosco. Fundamentalmente, aqui a metodologia é muito simples, portanto, dar-vos-íamos a palavra para fazer a apresentação da petição e até, particularmente neste caso, se quiserem trazer dados adicionais, o ponto de situação do desenvolvimento da situação que nos relataram na petição, dava-vos a palavra para esse efeito. Portanto, normalmente o primeiro subscritor, mas naturalmente podem também dividir entre vós o tempo. Sei que estão duas pessoas online, Rui Martins e Jorge Oliveira, portanto estão ao vosso dispor. Concluída essa vossa primeira intervenção inicial, depois daria a palavra aos grupos parlamentares que quisessem para vos colocar questões e depois no final devolvia-vos a palavra para também nos prestarem os esclarecimentos que entenderem convenientes. Portanto, sem mais delongas e agradecendo uma vez mais a vossa disponibilidade, passava a palavra ao primeiro peticionário, o Rui Martins. Obrigado, bom dia. Não sei se me estão a ouvir. Sim, perfeitamente. Perfeito. Bom, em primeiro lugar, algum contexto. A petição surgiu num contexto de uma vaga de insegurança que ocorreu em finais de dezembro de 2019 e em julho, agosto de 2020, com um pico de 34 e 37 ocorrências de insegurança nestes meses de abril e maio deste período de tempo. 37 ocorrências, portanto, houve ocorrências mais que uma ocorrência por dia durante este período. Atualmente a situação desceu, atualmente está sob controle, aparentemente pelos números que nós registramos, que são números que são diferentes dos números da polícia, porque há ocorrências que nunca chegam à polícia, que são apenas reportadas à nossa organização local, e está numa média de 5,1 ocorrências mensais desde há uns 5 meses para esta data. A petição reúne 1.799 assinaturas, entre amigos, familiares e na rede de comércio local, e pedia era muito lacónica. E pedia apenas três coisas: mais patrulhamento de visibilidade, de proximidade, uma alternativa eficiente para denúncia de crimes e a mobilização mais rápida de meios após chamada, porque é uma das queixas que nós aqui mais ouvimos entre os moradores, que havia um longo tempo da chamada e a chegada dos meios policiais. A situação normalizou-se, aparentemente graças a algumas detenções que foram feitas na altura. Também é verdade que estas ocorrências ocorrem sempre em duas vagas de pico, ocorrem tipicamente no fim do ano, princípio do ano e nos meses de verão. Portanto, também há um fenómeno que é cíclico. Nós registramos, mas é a minha opinião, alguma evolução positiva também em relação aos meios. A PSP finalmente recepcionou o carro que foi oferecido pela Junta de Freguesia do Areiro. Portanto, há um meio que não existia antes deste carro ter sido entregue. Aparentemente há mais patrulhamento a pé. Houve mais patrulhamento a pé na altura do pico de insegurança, por causa das notícias que surgiram, no caso também da petição, mas também parece haver agora um patrulhamento a pé, a meio da tarde pelo menos, e dá alguma visibilidade à polícia nas ruas. Não é nítido que a esquadra das Olaias que nos serve tenha mais meios humanos? Dizem-me que sim, eu não tenho a certeza. Os meios físicos da esquadra continuam tão maus como eram antes, são escassos, é uma esquadra pequena, degradada. É também importante aqui dizer que eu, embora seja o primeiro peticionário, eu não falo por todos, ou seja, eu não sou o porta-voz de toda a gente que assinou, destas 1.799 pessoas que assinaram esta petição. Podemos concordar na maior parte do texto, por isso é que assinamos, mas podemos discordar em alguns pontos em particular. Pessoalmente, por exemplo, isto é importante dizer aqui, eu não estabeleço a ligação que alguns fazem entre os sem-abrigo que estão no pavilhão do Casal Vistoso e esta vaga de criminalidade, ou a criminalidade em geral no Areiro. Em primeiro lugar, porque há razões para isto, para eu pensar assim, senão também não pensaria. A vaga que deu origem a esta petição foi anterior em 2 semanas ao primeiro alojamento de sem-abrigo no pavilhão do Casal Vistoso. Isto é importante. Em segundo lugar, esta vaga parou após as detenções que foram feitas. E os sem-abrigo no pavilhão continuam agora mesmo, neste minuto mesmo, no pavilhão. Portanto, este é o segundo fenómeno cronológico que desliga estes dois fenómenos. Por outro lado, em termos de quantitativos, também não se observam na freguesia muitos mais, se é que se observam mais sem-abrigo agora que se observavam há uns anos atrás ou durante esta época vaga de insegurança. O número é o mesmo, ronda o mesmo número de sempre, que os 7 elementos com picos de 8 ou 11.
Agora, contudo, eu não vou negar, porque também não seria correto, não seria honesto, que haja uma sensação de insegurança acrescida pelo aumento nítido do número de pessoas a consumirem droga em algumas ruas do Arieiro, sobretudo em torno do bairro Portugal Novo, e também do número de pedintes agressivos, alguns deles, que existem na freguesia do Arieiro, que não existiam há uns 2 anos atrás. E, de facto, alguma coisa mudou, e isso é um fenómeno que provoca insegurança nas pessoas, sensação que é justa e merecida, porque, de facto, ela existe, não com os picos de violência que ocorreram nesta vaca de criminalidade. Os crimes foram aqui descritos, que deram origem à petição. A maior parte deles eram vandalismos gratuitos, associados por vezes ao consumo de álcool noturno, e sobretudo, e muito, ataques de método. Sempre o mesmo método, sempre o mesmo tipo de ataques para furto de peças de automóveis ou para assaltos noturnos a caixas registadoras de lojas e restaurantes. Por isso é que eu nunca associei pessoalmente este tipo de ocorrências aos sem-abrigo nem aos toques dependentes, porque é um crime especializado. Eu vi um vídeo de um destes assaltos e a pessoa levou a caixa registradora em menos de um minuto. Foi uma coisa mecanicamente e claramente muitas vezes tentada e praticada. Não era um amador que estava a fazer aquilo. Agora também quero deixar aqui uma última nota, que é esta, que é claramente aqui na freguesia do Arieiro e nas freguesias em redor, o consumo e venda de tráfico de droga é um problema aqui. Isto é um fenómeno que é novo na freguesia, porque começou em março de 2019, não existia em números significativos antes, sempre existiu, mas não tanto. A PSP tem feito operações de policiamento no bairro, fez algumas detenções há umas semanas atrás, mas sem grandes efeitos, porque todos os indivíduos foram detidos, foram soltos e aparentemente não há nenhuma conclusão desta investigação, que está em curso ainda. E também temo também que a resolução, que esperemos esteja para breve, do imbróglio jurídico, legal, territorial do bairro Portugal Novo, não resolva o problema da insegurança do bairro. Se nada mudar além da resolução da escritura de quem tem as casas, tudo o resto mantém-se na mesma, o consumo e tráfico de droga em torno do bairro continua a existir. Era tudo. Espero me ter alongado demasiado. Muito obrigado e muito obrigado pela clareza e pela precisão das questões e da evolução da situação que nos descreve. Dava a palavra à Sra. Deputada Beatriz Gomes Dias, que está aqui presencialmente connosco, para colocar questões em nome do Bloco de Esquerda. Tem a palavra, Sra. Deputada. Força, força. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu vou começar por agradecer as informações que foram fornecidas pelo representante dos peticionários. Eu queria dizer que as atividades de economia informal, muitas vezes a forma de sobrevivência de pessoas vulneráveis, com a situação pandémica e a limitação turística, fez deslocar as pessoas que se concentravam prioritariamente em locais de grande afluência turística para outros pontos da cidade. E creio que foi o que se verificou na freguesia do Arieiro. O aumento de consumo de substâncias pode estar relacionado com uma deslocalização no território. Este é um fenómeno temporário e cíclico e não devemos desvalorizar o possível impacto da pandemia, o facto dos serviços de tratamento estarem fechados, as recaídas também estarem ligadas a períodos de crise económica, como nós vimos a acontecer em 2012. Portanto, em parte, estamos a ver, nesta situação que o senhor descreveu, estamos a ver sintomas de desigualdades sociais, não sendo de desvalorizar a ausência de intervenção urbanística e social no bairro Portugal Novo, como referiu. O centro de alojamento de emergência criado no pavilhão Queizal Vistoso e mais 3 na cidade, nasceram da necessidade de dar contribuições para o confinamento a pessoas que não tinham casa. A oportunidade de permanecer num espaço de acolhimento com monitorização diária de sintomas, protocolos de atuação e testagem em casos de sintomas, permitiu que os centros e a população em situação de sem-abrigo fizesse parte do esforço coletivo de evitar novas infecções, prevenindo-as e identificando-as de forma precoce. O consumo de substâncias é proibido no interior do pavilhão, mas foram desenvolvidos programas medicamentosos adequados, nomeadamente na área do álcool e metadona, e foi posicionado o programa de consumo vigiado móvel no exterior do centro, apesar de não cobrir a totalidade deste horário. A unidade móvel de consumo vigiado garante permanência diária em 2 pontos da freguesia, no Casal Vistoso e Portugal Novo.
Para minorar as consequências no espaço público da presença do Centro de Alojamento de Emergência para as pessoas em situação de sem-abrigo, o Pelouro dos Direitos Sociais da Câmara Municipal de Lisboa tem vindo a realizar, há vários meses, rondas comunitárias diárias. A equipa técnica do pavilhão e utentes fazem rondas todas as tardes para apanharem o lixo na área envolvente do pavilhão, disponibilizando-se a esclarecer as dúvidas das pessoas que os abordam. Foi também criado um grupo de trabalho para trabalhar de forma mais articulada e célere as questões das dependências e pessoas em situação de sem-abrigo no eixo Beato, Marvila e Arieiro, juntamente com a ARSLVT, com o CICAD, com as equipas de rua, a Polícia Municipal, a PSP, Câmara Municipal de Lisboa e Junta de Freguesia, com melhorias sentidas pelos vários parceiros. Em 2019 existiam 2.680 pessoas em situação de sem-abrigo na cidade de Lisboa. Os números variam todos os meses, mas estima-se que só no ano passado tenham ficado na rua mais de 149 pessoas. São vítimas da crise. A pandemia potenciou os efeitos da crise social e económica sobre as pessoas mais fragilizadas. Com a abertura de um centro de alojamento de emergência no pavilhão do Casal Vistoso, houve um reforço do policiamento local, quer através da presença 24 horas por dia da Polícia Municipal junto ao pavilhão, quer através de uma estreita articulação entre a Câmara Municipal de Lisboa e a Polícia de Segurança Pública. Contudo, segundo os dados da Polícia de Segurança Pública, não existe nenhuma correlação entre a criminalidade e a instalação do centro de alojamento de emergência. E é muito importante destacar isso, como o senhor também disse, embora tenha dito que era a sua opinião e que não traduzia a opinião dos outros peticionários, mas é importante fazer esta distinção entre a abertura do alojamento de emergência no pavilhão Casal Vistoso e o aumento das situações de criminalidade que reportam na petição. O Casal Vistoso alberga muitas pessoas que estão na rua há muito tempo, mas também quem caiu na rua recentemente por perda de emprego e de casa. Alojadas ao longo destes meses mais duros da pandemia, estas pessoas tiveram acompanhamento psicossocial, desenvolveram competências pessoais e sociais, possibilitadoras de uma futura integração social e profissional, criando expectativas e desenhando projetos de vida. Este equipamento e a freguesia de Arroio ficarão para a história das políticas sociais de Lisboa pela visão inovadora e humanista que permitiu a centenas de pessoas olharem para a vida com uma dose renovada de humanidade e esperança. Portanto, eu tenho aqui as medidas que consideraram necessárias para que destacaram na petição, portanto, o maior patrulhamento de proximidade, criar alternativas eficientes para a denúncia de crimes e ocorrências e mobilização mais rápida de meios quando chamado a intervir. Contudo, tenho a noção de que esta discussão em vários fóruns centrou-se numa denúncia ou numa denúncia da presença das pessoas em situação sem abrigo no pavilhão do Casal Vistoso, ou seja, neste alojamento de emergência. E por isso é que considero tão importante destacar esta resposta e gostava de saber qual é a opinião que os peticionários têm sobre o que tem sido esta intervenção do Pelouro dos Direitos Sociais da Câmara Municipal de Lisboa e em articulação com a freguesia de Arroios nesta resposta social, ou seja, como é que avaliam esta resposta social. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bem, peço só desculpa, temos uma senhora deputada do PSD, Sara Maduro da Costa, que ainda vai tentar entrar na audição, portanto, se ela, entretanto, chegar, dou-lhe a palavra, entretanto, faço eu uso da mesma, dou a palavra a mim próprio, salvo seja, também para 2 ou 3 observações. Muito obrigado mais uma vez pelos contributos e também, como dizia há pouco, pela clareza da exposição. Enfim, eu penso que, apesar de ter falado a título pessoal, eu penso que também deixou bastante clara a dissociação que faz entre as questões que tinham estado na origem da petição, ou seja, as ocorrências que descreveu naqueles períodos de dezembro e depois novamente de julho e estes picos de ocorrências de criminalidade que descreveu. Efetivamente,
há aqui uma sazonalidade que muitas vezes está associada a períodos em que as pessoas estão ausentes, ou seja, algum perfil de criminalidade, ou seja, são períodos em que as pessoas estão ausentes dos seus domicílios, seja por férias de Natal ou Ano Novo, seja por deslocações já no período de verão, e de facto a PSP normalmente tem esse registro de maior necessidade de acompanhamento. Portanto, eu também não sei até que nível está disseminada a existência, ou melhor, está disseminada junto à população os programas que a PSP procura ter para notificação e aviso de quando as pessoas se deslocam para fora das residências, que têm um caráter preventivo para que a própria PSP consiga orientar a sua intervenção no território. Depois do que descreveu, parecia que o perfil de criminalidade que tinha dado nota a ser mais problemático tinha menos a ver com intrusão em domicílio e mais propriamente com o espaço público, por um lado, um determinado modus operandi relacionado também com estabelecimentos comerciais, portanto, talvez não seja bem o mesmo perfil, mas de qualquer maneira dava nota disso, até que ponto é que também está bem disseminada essa comunicação com a PSP quanto a este mecanismo que eles normalmente têm disponíveis. Há aqui uma questão que aproveitávamos também para colocar. Há desde 2014, e tem tido várias fases de concretização na cidade de Lisboa, uma reorganização do dispositivo das esquadras e, manifestamente, portanto, a situação da esquadra das Olaias tem essa dificuldade que muitas vezes não é a solução ótima desejada pelas forças de segurança, ou seja, de ter a esquadra localizada no edifício habitacional, penso que ainda é o caso no caso daquela esquadra, portanto não dá as melhores condições técnicas para a projeção de forças e para a realização de intervenções e também condiciona muito o problema dos efetivos. Do que deram nota também, em parte, e portanto a informação que dispomos também é coincidente, houve admissão de pessoal significativamente em muitos destes territórios da cidade de Lisboa e do Comando Metropolitano Distrital ao longo do último ano, quer ao nível de efetivos, quer também ao nível da reorganização das chefias. Portanto, houve muitos novos comandantes de esquadras que iniciaram funções, porque também decorrem paralelamente concursos de promoção e de admissão de chefias neste contexto. Mas, portanto, os dados que nos trouxe também correspondem, quer ao nível dos meios humanos, quer também ao reforço de meios em colaboração com a Junta de Freguesia do Arieiro, correspondem àquela que era aparentemente a vossa principal preocupação, que tinha a ver com a projeção do sentimento subjetivo de segurança no território, ou seja, a presença, a visibilidade dos agentes e da capacidade de resposta rápida para muitas destas ocorrências. Mas como a questão foi colocada, e a Sra. Deputada Beatriz Gomes Dias também a colocou e também tem bastante pertinência, e como digo, a sua opinião, e deixou-a clara, portanto, aparentemente os indícios que recolheu não são neste sentido de fazer esta correspondência, mas de facto a volatilidade da realidade dos consumos na cidade de Lisboa, ela foi diagnosticada ao longo da última década, especialmente depois em 2015, depois em 2018 e anualmente os relatórios são atualizados, de facto identificou 3 ou 4 sítios no território da cidade em que há maior incidência de consumo e de consumo a céu aberto e, portanto, é nesse contexto, aliás, que nasce os programas de consumo vigiado, seja através da unidade móvel, seja aqueles que discutem com vista à unidade fixa. Mas muitas vezes, e era o ponto onde eu queria precisamente chegar, porque é aquele que me parece poder ter alguma pertinência também com o que colocam. Muitas vezes os locais de consumo estão também associados a locais em que ocorre o tráfico, ou seja, muitas vezes a deslocação dos consumidores não se move propriamente por ser próximo dos locais de residência. Aliás, muitas vezes é precisamente o inverso. Muitos dos consumidores são exteriores e é junto do local onde adquirem que muitas vezes acabam por consumir em condições que são um risco para os próprios e um risco também de saúde pública. Portanto, aqui a pergunta que vos deixava, enfim, como digo, foi bastante claro naquilo que disse, em não lhe parecer que esteja associado às pessoas em situação de dependência ou aos sem-abrigo, ou estas ocorrências e estes picos de situações que descreveu, mas o perfil da percepção, e como digo, não lhe posso pedir mais do que uma percepção que tem no território quanto à permanência de ocorrência de tráfico, que pode ser um fator que atrai também o consumo em alguns locais, deixava-lhe também essa pergunta. Porque quanto àquilo que também é importante dar nota, e como não fez referência a isso, não quero também eu concluir abusivamente o que vou dizer, mas também o facto de haver uma unidade móvel de consumo vigiado, portanto, que permite que o consumo não se faça na rua e ao ar livre, mas sim em contexto controlado, acompanhado. Isto não tem sido gerador de alarme social ou de preocupação, pelo menos daquilo que depreendo do que nos comunicou. Portanto, também se pudesse contribuir com esse elemento, porque muitas vezes há a ideia de que ele pode ser um fator de insegurança, mas muitas vezes é o inverso.
ajuda precisamente a diminuí-la, aumentando a segurança para todos, para a comunidade e para as pessoas que estão na situação de dependência. Entretanto, portanto, eram as minhas questões. A senhora deputada Sara Madruga da Costa ainda não entrou, portanto ficaremos também com essa faculdade, se ela de conseguir, dávamos a palavra, mas entretanto o peticionário Jorge Oliveira, que também está online, também pediu a palavra, portanto também na lógica da divisão de tempo entre vós, portanto devolvi-vos agora, quer para nos responder ou para darem dados adicionais, mas concretamente também para que o peticionário Jorge Oliveira, também querendo, possa usar a palavra e dou-lhe desde já. Desculpe, tem que ligar o microfone, peço desculpa se está sem som. Obrigado. Queria dizer que globalmente concordo com a análise do Rui Martins. Houve realmente ali um pico de insegurança muito visível, com grande impacto na sensação de segurança ou de insegurança na população do Arieiro, que nós, de certa forma, monitorizamos. Portanto, eu não vou dizer muito mais do que ele disse relativamente à evolução, que realmente é muito positiva. É importante, vou reforçar que realmente é importante haver abertura na rua, que as pessoas vejam e tenham a percepção que realmente que as forças de segurança estão disponíveis, estão atentas. O segundo ponto, a alternativa eficiente de denúncia de crimes e ocorrências, tem a ver porque há muitas pessoas que reportam que a polícia é chamada e depois para apresentar queixa precisam de deslocar à esquadra. Os meios são... A forma de apresentar a queixa é extremamente burocrática, é demorada, é complicada, as pessoas... ficam muito desgostosas com estes métodos de apresentar queixa. O terceiro ponto, mobiliza mais rapidamente os meios, tem a ver porque apanhamos muitas queixas de moradores que pedem intervenção e a intervenção tarda. E obviamente isto aqui, quando é replicado numa rede social, a sensação de insegurança aumenta. Muitas vezes não é factual, não é? Mas e compreendemos que a própria polícia tem que gerir os meios e a gravidade das situações. Mas pronto, mas é uma chamada de atenção. Relativamente à relação ou não com a situação do pavilhão do Casal Vistoso, eu também tendo a concordar que o que aconteceu naquele período de tempo não está diretamente a ver com o pavilhão, e até estava preparado para não falar muito sobre isso, que eu falei com bastante detalhe na audição que tivemos na Assembleia Municipal, que será, digamos, o organismo que está mais perto da realidade do pavilhão. Mas como a senhora deputada Beatriz Gomes Dias falou mais sobre a realidade do pavilhão do que propriamente sobre a questão da petição, eu também quero comentar aquilo que se passa no pavilhão. Obviamente que nós com a pandemia fomos confrontados com uma situação muito grave que tocou toda a gente e, obviamente, as pessoas mais vulneráveis da nossa sociedade, nomeadamente as pessoas em situação de sem-abrigo, foram especialmente afetadas. Foram especialmente afetadas porque não têm onde se proteger, não têm uma casa, um telhado onde se proteger. Por outro lado, viram-se, de repente, sem, digamos, a sua forma de vida, que é verdade, vivem das pessoas que estão na rua, os passantes, e deixou de haver pessoas na rua. Houve uma concentração, um deslocamento de população em situação de sem-abrigo para Lisboa, para o Porto e para grandes centros urbanos, e realmente começámos a ver o aumento da população. Obviamente que faz todo sentido que a Câmara ponha ao dispor da população os seus meios, não é? Faz todo sentido que tenha posto ao dispor o pavilhão do Casal Vistoso.
mas já passou mais de um ano e não foi arranjada uma alternativa, não foi pensada, entretanto, uma alternativa para alojar condignamente esta população. O que é que se passa ali à volta do pavilhão? As pessoas que moram... O pavilhão está situado num bairro que tem prédios muito altos à volta e que forma uma zona, uma concha fechada, com grande impacto naquele arruamento e nos arruamentos à volta. Por outro lado, temos que pensar na posição do pavilhão, que está a 10 minutos a pé do bairro Portugal Novo, onde existe venda de estupefacientes. O que é que aconteceu? Aconteceu que no início da pandemia, quando foi deslocada a população sem abrigo, obviamente, quer dizer, para uma população residente que não está habituada àquela vizinhança, há um impacto grande. Mas damos isso de bandeja, faz parte deste tipo de situações que as pessoas não estão habituadas. Temos que ter solidariedade, temos que compreender a situação, não é agradável para todos, somos confrontados com abordagens de rua que não estávamos habituados, teremos que viver com isso. O que acontece, porém, é que contam, os vários contactos que temos tido com moradores, é que a população residente no pavilhão tem-se descaracterizando desde o início de março, desde março, quando foi implantado março-abril o pavilhão, até aos dias de hoje, ou seja, passados um ano, a caracterização da população, que antes seria uma população sem abrigo, vou-lhe chamar comum, começou muito rapidamente a ser constituído por pessoas com outro perfil, não sei se mais novas, não sei se o tipo de abordagem muito diferente. E o que contam realmente muitos dos moradores com quem eu tenho falado na zona é que são muitas pessoas que se deslocam ao bairro Portugal Novo em algumas horas da manhã e que depois rondam os bairros à volta a pedir dinheiro. Ou seja, são uma grande percentagem da população que está neste momento deslocada no Portugal Novo é população que consome estupefacientes, faz a sua angariação de dinheiro pelas ruas da freguesia, vai ao Portugal Novo adquirir as doses, consome nos arruamentos à volta. Aquele bairro à volta do Casal Vistoso é um bairro que tem galerias, tem arcadas, tem reentrâncias, onde as pessoas se metem lá de baixo e depois vão dormir ao pavilhão. Isto é de tal forma que a população sem abrigo, eu vou-lhe chamar mais comum, que não tem este tipo de problemas, muitos deles preferem ficar na rua e já não querem ir para o pavilhão, porque os povos lá dentro são confrontados com esta situação, são roubados dos próprios pertences e não querem ir lá para dentro. Verifica-se à volta do pavilhão que seringas, existem seringas debaixo dessas arcadas, existem ampolas, não sei do que é que será, talvez de metadonas ou aquilo que for, espalhadas nas arcadas, por baixo das escadas que dão acesso à porta das traseiras do pavilhão. Existem casas de banho informais nas escadas de acesso à garagem por baixo, e dejetos, pacotes de vinho em todo aquele bairro. À noite gritarias frequentes. É um impacto muito grande àquele bairro. O que eu queria ressalvar é: há uma evolução da caracterização da população sem abrigo que estava naquele bairro. Começou com um tipo de população e foi lentamente a mudar com alguma população que se usa a proximidade do pavilhão ao bairro do Portugal Novo. E não podemos escamotear essa situação.
Isso aí é evidente pela necessidade de se ter de colocar a carrinha de consumo assistido, porque isso não acontecia, a partir de um determinado momento passou a ser necessário. Ou seja, não podemos desprezar a preocupação das pessoas que moram naquelas ruas. As pessoas apanham pessoas a dormir dentro dos prédios. Os idosos têm medo de sair porque são abordados pela população do Casal Vistoso. São abordados e são seguidos insistentemente a pedir dinheiro. As mulheres têm medo. Isto não pode ser assim. E não podemos pôr a cabeça debaixo da areia a dizer que é uma maravilha. Obviamente, ninguém está a negar que as populações têm que ter ajuda e têm que ter a nossa solidariedade. Ninguém está a pensar nisso. Mas temos que pensar que há coisas diferentes. Uma coisa é um sem-abrigo ter problemas ou mentais, ou um problema económico grave, está na rua. São problemas extremamente complicados, têm que ser resolvidos de uma maneira. Quem está com dependências de drogas e de álcool tem que ser tratados de forma diferente. E isso tem que ser assumido. Não se pode pôr a cabeça debaixo da areia e dizer que é uma maravilha e que as pessoas à volta, como nós ouvimos na Assembleia Municipal, e dizer que a população tem que ter sensibilizada. Não é assim. Portanto, resumidamente, não está em causa a utilidade e a utilização de uma infraestrutura do município para dar apoio à população necessitada, mas isto tem que ser ajustada à realidade e tem que se ter respeito pelos bairros residenciais onde essas pessoas acolheram esta população. Portanto, o respeito tem que ser mútuo. E se querem que as populações residentes aceitem este tipo de projetos, a sensibilidade tem que ser mútua, tem que ser dos dois lados. Tenho dito. Obrigado. Muito obrigado pelas suas notas, pelos seus contributos, que, enfim, não tendo diretamente a ver com a petição na altura, de facto, são elementos de atualização bastante relevantes. Entretanto, a senhora deputada Sara Madruga da Costa também já está entre nós, portanto, dava-lhe a palavra também para vos colocar questões ou para comentários adicionais e depois faríamos, eventualmente, uma derradeira ronda por vós para encerrarmos a audição. Obrigado, senhora deputada. Muito obrigada, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Obviamente que para o Grupo Parlamentar do PSD estes momentos em que são apresentadas preocupações diretamente por parte dos cidadãos são muito importantes para nós. Eu gostaria só de fazer aqui referência a um aspecto que obviamente não tem nada a ver com a vossa intervenção aqui nesta audição, mas que obviamente não podia deixar de referir a circunstância de... Ao contrário do que é normal nesta casa, se ter agendado uma reunião, se bem que seja uma audição de peticionários, mas para nós tem a mesma importância como uma reunião ordinária ou extraordinária desta Comissão, numa altura em que todos os grupos parlamentares têm as suas reuniões dos grupos e, obviamente, que isto não pode voltar a acontecer, não pode voltar a ser calendarizada nenhuma reunião, muito menos audição aos peticionários para uma manhã em que os grupos parlamentares têm as suas reuniões, até porque dá-se a circunstância de hoje o grupo parlamentar do PSD ter tido a primeira reunião de grupo de forma presencial depois nesta altura de pandemia, o que para nós tem um significado especial e obviamente que nós estivemos todos os deputados do grupo parlamentar do PSD nessa reunião interna até esta hora, daí não poder ter acompanhado como seria o meu interesse desde o início esta reunião e, portanto, fica aqui o lamento da parte do grupo parlamentar do PSD aos serviços, no sentido que pedimos que isto não volte a acontecer porque dificulta e muito a gestão dos nossos trabalhos, uma vez que não podemos estar ao mesmo tempo em duas reuniões em simultâneo e às quintas-feiras de manhã é sempre o dia em que os grupos parlamentares têm as suas reuniões internas e, obviamente, não se podem calendarizar reuniões para essa manhã. Mas passando por cima dessa questão, que obviamente é um motivo que é totalmente alheio
à vossa intervenção, mas isto também para justificar a ausência do grupo parlamentar no início desta reunião, o que também dificultou, porque não conseguimos ouvir todas as questões que nos queriam colocar, mas obviamente que temos o texto e podemos conhecer o texto e queríamos obviamente que agora nesta segunda intervenção que terá a oportunidade de ter, que pudesse detalhar com maior precisão aquela que é a vossa pretensão e aquilo que pedem a todos os grupos parlamentares, a todos os partidos aqui da Assembleia da República para fazer. Obviamente que vamos seguir e ouvir agora de forma atenta toda a intervenção que irá fazer da parte final e obviamente poderá contar também sempre com a disponibilidade da parte do grupo parlamentar do PSD para todas as questões que vos preocupam. Obrigada e estarei agora atenta à sua intervenção final. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra de volta o senhor primeiro peticionário, não me quero enganar, Rui Martins, precisamente. Boa tarde. Tenho áudio? Sim, estamos a ouvir. Obrigado. Ok. Bom, então vou tentar responder e por aqui mais algumas notas naquilo que disse inicialmente. Em primeiro lugar, quanto ao apoio social prestado pela equipa que está no pavilhão. Deixa-me só mudar aqui para um outro fecheiro que é melhor do que estar aqui neste. Desculpa. Que assim não tenho que olhar para o lado quando intervenho. Pronto. O apoio social prestado na equipa do pavilhão, eu fui voluntário no pavilhão durante 6 meses. E constatei in loco que havia de facto um apoio multifacetado às pessoas que estavam lá no pavilhão. E sei que algumas delas, umas boas dezenas, não sei quantas exatamente, mas certamente mais de 30, foram integradas de alguma forma de solução. Também é verdade que as pessoas que lá estavam no pavilhão hoje em dia não são as mesmas que estão hoje em dia. Portanto, houve de facto uma rotação de pessoal, como dizia e bem o Jorge. Não posso falar em primeira mão das pessoas que estão lá neste momento, mas sei das pessoas que estavam quando eu lá estive, e eram pessoas de todos os tipos e feitios, por assim dizer, das pessoas portuguesas, de estrangeiros, pessoas com consumos de álcool, pessoas sem consumos de álcool, pessoas com consumos de droga, pessoas sem consumos de droga, havia de tudo. Havia mesmo uma população muitíssimo diversa. E a maior parte tinham, contudo, uma coisa em comum. Tinham perdido os quartos onde viviam, porque tinham perdido os empregos precários onde viviam, daí estarem ali. Isso era uma coisa que os unia a quase todos. Pronto. Os programas de consumo vigiado são recentes na zona, não existiam antes, já mesmo quando havia consumo de droga nas redondezas, não existia a tal carrinha que estava apenas no Beato. Ela passou agora a estar presente alguns dias da semana na zona. Os locais onde elas estão, pronto, as pessoas que vivem ao pé do local onde ela aparece não gostam de a ver muito perto, mas a verdade é que os números de relatos que me chegaram a mim pelos últimos meses diminuíram quanto a pessoas que são vistas a consumir nos interiores dos prédios e depois da carrinha aparecer. Portanto, eu estabeleço uma ligação de causa e efeito entre a carrinha e a redução desses relatos, que ainda assim existem, digo-se para seja, não passaram a zero. Contudo, era preciso que essa carrinha, de facto, ou encontrasse um local mais popular, não é? menos provocasse oposição para as pessoas que moram lá perto, e que talvez fosse mais vezes, para que não houvesse mesmo consumos de todo nenhuns nos arredores, que continuam a existir. Há umas escadas que vão ter ao pavilhão, ao pé do bairro Portugal Novo, onde todos os dias há consumos a céu aberto à vista de toda a gente. Obviamente, esta opinião é minha, mas acho que não é ninguém, acho que se vai contradizê-la, acho eu. O local do pavilhão não foi bem escolhido, porque o pavilhão está a paredes meias com o bairro Portugal Novo, que é um dos 3, talvez, epicentros da venda de droga hoje em dia em Lisboa. O facto de estar próximo, estar mesmo muito próximo, não ajudou a criar uma sensação de segurança na zona. Isso foi um erro de localização, a meu ver. Agora, uma coisa muito importante em relação ao que disse o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Nós, de facto, aqui não temos relatos sensíveis de assaltos ou furtos a casas, nem sequer a furtos na rua. Em todos estes anos, nós que medimos isto, desde, portanto, 2017, são perto de 3 anos e meio, houve, pela minha memória, houve 2 assaltos a casas e houve um assalto na rua. Portanto, é insignificante. O que aconteceu aqui, e muito, naqueles picos de segurança, e ainda hoje em dia continua a acontecer, são vandalismos gratuitos, furtos de peças de automóveis e muito, mas muito mesmo, assaltos ou furtos ao interior de lojas de madrugada, de restaurantes. Isso sim, o padrão de criminalidade aqui era esse. Quanto às quadras das Oleias, é verdade. Ela está na Rua Américo Durão, é uma esquadra, um edifício habitacional, um edifício que pertence à Gebalis, é pequena, tem mais condições, os agentes não têm condições para fazer os seus serviços de forma decente naquele local. No passado, um grupo nos propôs aqui na freguesia que o edifício dos Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa fossem utilizados para alojar mais dignamente
A esquadra, são bastante perto, e ao que sei, há espaços dentro desses serviços sociais que não são ocupados ainda 100%, no resto do chão. Podia ser uma hipótese para dar mais dignidade à esquadra das Oleias. Por fim, a esquadra que nos serve, a chamada super esquadra das Janelas Roçadas, que é na Penha de França, está longe. Embora fisicamente no mapa possa não parecer muito longe, mas quando há uma ocorrência de segurança, mandarem um carro, uma equipa de agentes, desde as Janelas Roçadas até ao extremo do Arier, que é, por exemplo, na fronteira com Alvalade, não é perto. E explica porque é que às vezes a polícia só consegue chegar 20 minutos ou meia hora depois da ocorrência ter ocorrido. Portanto, a distância de localização da super esquadra em relação à periferia da freguesia é, a meu ver, e a ver de muitos de nós, um problema aqui. Isso passaria pela qualificação ou requalificação da esquadra das Oleias, na América Litoral. Acho que era tudo, queria dizer. Obrigado. Pronto. Muito obrigado por estes esclarecimentos adicionais e, de facto, mesmo em relação a um dos aspectos que deu nota, enfim, também sou eleito local em Lisboa, conheço a realidade de outros territórios e, efetivamente, o problema da localização dos locais do consumo vigiado é precisamente essa, ou seja, se por um lado podem estar perto ou excessivamente perto de zonas residenciais, se também não estão nos locais onde o consumo tem lugar, também dificulta a tal dissuasão e a persuasão das pessoas em situação de dependência a recorrerem à unidade móvel, neste caso, ou às salas fixas, caso venham a existir. Portanto, de facto, é uma construção bastante dilemática, porque a lei exige que ele exista e que só possa ser colocado em zonas onde existem os consumos, e, portanto, na prática, torna mesmo como condição que só possa haver programas de consumo vigiado nos sítios onde há consumo, só que, infelizmente, quando os sítios onde há consumo são próximos de zonas residenciais, o problema que se coloca é, bom, isto fica excessivamente perto do núcleo urbano consolidado, onde teoricamente também não pode ser. E, portanto, a identificação de locais e muitas vezes a polémica em torno destes temas tem a ver com o local, é a dificuldade de, se por um lado se quer que o consumo não tenha lugar na rua, ele tem que, a resposta do consumo vigiado tem que estar próximo do sítio onde o consumo existe. Só que esse local muitas vezes ainda é próximo das residências e, portanto, o que descreve corresponde muito às dificuldades que noutros pontos da cidade, na Quinta do Loureiro, na Alta de Lisboa, também se por vezes potencialmente encontram para esta realidade. Bom, eu penso que foi uma audição e esclarecimentos muito relevantes, ou seja, em que nos permitiram uma atualização do estado da arte daquilo que nos tinham relatado, ou seja, se por um lado, de facto, o problema que identificaram primordialmente, que era das questões de insegurança naqueles dois períodos, aparentam estar resolvidas, há um conjunto de outros problemas relevantes, sociais e também que depois têm reflexo no sentimento de segurança da comunidade, que são muito importantes e, portanto, sou relator da petição, procurarei, tanto quanto possível, refletir isto mesmo e depois que a fase seguinte, que é a da aprovação do relatório na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, possa refletir tudo isto e as vossas posições. Em qualquer caso, continuamos à vossa disposição para qualquer esclarecimento ou outros elementos que nos queiram fornecer ainda antes da elaboração do relatório e agradecemos a vossa disponibilidade para esta audição. E pronto, muito obrigado nesse sentido. Enfim, pedi só aos senhores deputados que ficassem só para concluirmos um tema rápido, mas agradecia e despedíamos já dos senhores peticionários, dando nota disso mesmo. Muito obrigado.